meu bicho preferido. Entre todos é o cordeiro e vou dizer porquê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão mansinho, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber porquê? Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz, não reclamou. Oi crianças, tudo bem? Feliz Páscoa para todos vocês! Por que será que eu tô falando de cordeiro, hein? Tô aqui curtindo minha música com um cordeirinho bem fofinho. Porque na Páscoa, alguém sabe o que é Páscoa? O que você acha que é Páscoa? Hã? Ovo de Páscoa? É bom? Chocolate, mas eu acho que não é esse o significado principal, não. Fala aí outra coisa que você acha que é o significado essencial da Páscoa. Quê? Fala mais alto. Coelho? Mas o que o coelho tem a ver com a Páscoa, gente? É o cordeiro. Mas eu vou deixar a tia Carla contar para vocês essa história que é tão linda. Uau! Acabo de receber um presente que veio do céu. E tudo que vem do céu é bênção para as nossas vidas. Eu sou a tia Carla e agora vou contar uma história muito especial para você. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Preparados? Porque eu já estou. O que será que nós vamos conversar hoje? Eu acho que essa caixa pode me dar algumas dicas. Olha só, tem uma ovelha aqui. Gente, e essa pomba? Na Bíblia, a pomba representa o Espírito Santo de Deus. E tem uma coisa muito legal aqui, olha só. Uma coroa. Coroa, lembra? Rei. E aqui, essa última mensagem que eu não vou mostrar para vocês, porque é a surpresa do final da nossa história. Vamos começar? Eu vou abrir a nossa caixa que veio do céu para começar a história. A nossa história se passa no livro de Mateus. Começa no livro de Mateus, lá do Novo Testamento. E começa assim: Jesus chegou na cidade de Jerusalém e foi recebido com muitas homenagens. Assim que Jesus chegou na cidade, aconteceu algo terrível, que muitos, quando ficam sabendo, ficam com o coração apertado. Você sabe o que aconteceu? Jesus estava entre os seus discípulos e ele descobriu que um dos discípulos iria traí-lo. Judas! Judas traiu Jesus com algumas moedas de ouro. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu as moedas para contar onde estava Jesus, porque os homens maus estavam à procura de Jesus. Sabe para quê? Para maltratar Jesus. Passado e descoberto a traição, Jesus reuniu com todos os seus discípulos e olha, fizeram juntos uma ceia. Eles se alimentaram e essa foi a última ceia de Jesus naqueles dias. Depois daquela ceia, sabe o que aconteceu? Jesus foi para o monte orar juntamente com os seus discípulos. Quando Jesus estava orando, sabe o que aconteceu? Ele sentiu uma angústia no coração, sabe por quê? Porque estava próximo de acontecer algo terrível com o nosso Jesus. E aí, quando ele terminou a oração, lembra da traição do Judas? Pois é, os soldados descobriram onde estava Jesus, pegaram Jesus e colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E aí começou um momento muito triste para as nossas vidas. A gente começa a ouvir sobre isso e o nosso coração também fica apertadinho, porque Jesus
foi muito maltratado. Quando colocou a coroa na cabeça dele, o sangue começou a escorrer, porque a coroa, os espinhos entravam ali na pele de Jesus. E não terminou por aí o sofrimento de Jesus. Sabe o que aconteceu? Os soldados começaram a bater em Jesus, açoitar Jesus, e Jesus sentia aquela dor, e aquele sangue corria sobre as costas de Jesus, e Jesus começou a sentir o peso, sabe de quê? O peso do meu pecado e o peso do seu pecado. Jesus começou a sofrer por nós. E depois disso, aconteceu aquilo que estava já prometido. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus foi pregado na cruz. Sabe por que Jesus fez isso, criançada? Ele fez isso para que nós não sofrêssemos mais como ele sofreu. Jesus entregou a vida dele naquela cruz. Ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi xingado, e as pessoas ali começaram a ficar sem entender e começavam a questionar: mas ele não é o rei dos reis? Ele não é o filho do homem? Por que ele não salva a si mesmo? Mas Jesus estava lá na cruz porque ele tinha um propósito. E o propósito maior dele era entregar a sua vida por amor a nós. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha um manto muito especial, um manto que não tinha nem costura, que era perfeito. E as pessoas ficavam olhando aquele manto, e quando tiraram o manto do corpo de Jesus, as pessoas começaram a brigar pelo manto. Aí você fica sem entender, mas eles estavam querendo crucificar Jesus? Mas no fundo, aquelas pessoas sabiam que ele era o rei, que ele era o Deus Todo-Poderoso, que ele era aquele que veio para nos dar a vida e trazer uma esperança para as nossas vidas. Por isso eles estavam brigando pelo manto de Jesus, porque Jesus era santo, e tudo que ele tocava era santo, e tudo que ele falava era santo, e por onde ele passava a santidade estava ali. E as pessoas começaram a brigar por isso. Depois que isso aconteceu, o mundo veio a ser trevas. O sol se pôs e o dia passou a ser noite. Foi a hora que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, os soldados tiraram o corpo de Jesus e um deles pediu para que colocasse ele sobre o sepulcro. E Jesus ficou ali naquele lugar, o corpo de Jesus. Em volta dele estava um outro manto, e ali Jesus ficou deitado, já morto, sem vida. E as pessoas que amavam a Jesus começaram a chorar. As mulheres, os homens, as crianças começaram a pensar: acabou, cadê a nossa esperança? Cadê? Nós não teremos mais o nosso mestre para nos dar e nos mostrar o caminho certo. Mas todos foram para casa. No outro dia, pela manhã, foram visitar o túmulo de Jesus. E ao chegar lá, os olhos daquelas pessoas não quiseram entender e talvez ficaram sem saber o que tinha acontecido. Jesus? Cadê? Jesus não estava lá. O sepulcro estava vazio. Se o sepulcro estava vazio e o corpo de Jesus não estava lá, aleluia! Jesus ressuscitou! Glória a Deus! E as pessoas começaram a comemorar e as pessoas começaram a entender que realmente era o Rei dos Reis que estavam ali. Mas por quê? Porque Jesus não estava morto, estava vivo. Ele vive, ele ressuscitou.
E é essa a verdadeira história da Páscoa que eu e que você devemos guardar e também proclamar para as outras pessoas. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou e Jesus está vivo. E nesse momento ele está sentado à direita do Deus Pai. E sabe o que vai acontecer? Algo que me deixa muito emocionada. Jesus vai voltar, crianças. Ele vai voltar para nos buscar, para nos trazer felicidade, para nos trazer esperança, para nos trazer vida nova. E nós vamos morar lá no céu, lá de onde a nossa caixa de surpresa veio. Isso porque do céu só tem coisa boa e Jesus vai cumprir a sua promessa. Eu tenho certeza disso. Mas enquanto Jesus não vem, o que você acha da gente começar a plantar sementes de coisas boas, a contar para as outras crianças que Jesus morreu, mas ele ressuscitou e um dia ele volta para nos buscar? Porque essa é a boa nova. E o que é boa nova? É boa notícia. E lembra no início da nossa história que eu falei que tinha algo aqui que eu ia mostrar somente no final? Então eu vou mostrar para vocês encerrando a nossa história de hoje. Olha só! Jesus vive eternamente! Aleluia! Glória a Deus! Lá em João 1:29 diz assim: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz este, se refere a Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar todos os nossos pecados. E ele é o Cordeiro porque quando ele foi levado para ser crucificado, ele foi como um cordeiro. Quando o cordeiro é levado para morrer, o cordeiro vai calado, ele não briga, ele não questiona, e assim foi Jesus. Jesus sabia que ele estava fazendo aquilo por amor a mim e a você. E aí, crianças, o que vocês acharam da história que a tia Carla contou? Linda, né? É a melhor história que tem na Bíblia. Certo dia, antes de Jesus morrer, ele estava numa reunião, preparou uma mesa, pôs a mesa bem linda para receber os seus discípulos, que eram seus amigos. Alguém aí lembra quantos discípulos Jesus tinha? 10? 10? Não, quantos que eram? Isso mesmo, Jesus tinha 12 amigos que andavam com ele. Então Jesus preparou aquela mesa farta, com muita beleza, e eles todos se assentaram ali para estar com Jesus. E aí vocês sabem o que Jesus fez? Jesus pegou um pão e colocou na mesa. E todo mundo ficou olhando. O que Jesus estava fazendo? Jesus começou a repartir este pão com todos eles. Deu um pedaço do pão para cada um. E aí Jesus falou assim: Este é o meu corpo que é dado por vós. E aí eles se olharam, o que Jesus está falando? E da mesma forma que ele fez com o pão, ele pegou o vinho e distribuiu para cada um dos seus discípulos. E disse assim: Este é o meu sangue. Sangue? Como assim? E ele disse assim: Fazei isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Vocês agora podem comer o pão e beber do cálice, que era o vinho. E assim eles fizeram. E logo depois, passado alguns dias, Jesus morreu, se entregou por mim, por você, pelos discípulos.
E ali na cruz ficou o corpo de Jesus e o sangue dele se escorreu. E aí eles pensaram, era disso que ele estava falando. E aí, como Jesus disse que todas as vezes que nós nos lembrássemos e pensássemos naquilo que ele fez por nós, para que nós comêssemos do pão e bebêssemos do vinho. E é isso que todos os domingos, quando nós estamos ali ceando, vocês já perceberam os adultos ceando? E é isso que a gente faz, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que Ele nos salva do nosso pecado, de todo o mal, a gente faz esse memorial, nós lembramos e fazemos isso porque Ele mandou que nós fizéssemos. Vamos orar agora todos juntos, antes de tomarmos a ceia. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu te louvo pela vida de cada criança que está conosco, assistindo esse vídeo, aprendendo, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor se entregou na cruz pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós. E neste momento, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas mentiras, pelas nossas desobediências. E nós pedimos que o Senhor fique no nosso coração. Aceite, Senhor, este nosso memorial em teu favor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode ceiar com a sua família e depois você faz aquelas atividades bem legais que estão aí para você fazer. Só uma dica. Quando você for fazer a guirlanda que coloca na porta, você faz a base com um círculo de papelão. Você pode usar um prato para riscar em volta e depois alguma coisa menor para riscar a parte de dentro. Aí você recorta. Se preciso, peça a ajuda de um adulto, tá bom? Depois vocês podem tirar foto e mandar para mim ou para a tia Carla, se você é do Novo Horizonte, que a gente quer ver todas essas artes bem lindas. Um beijo, feliz Páscoa para todo mundo!